demais estar aqui, tô com a vozinha, não sei o que aconteceu. Peço perdão, mas vai ser especial ministrar aqui. Olha, que dia maravilhoso, né? A gente cresceu muito hoje. Quem cresceu aqui hoje? Demais. Como que a gente precisa sentar para aprender, né? Eu fiquei aqui também no workshop com o Eduardo falando de liderança, foi sensacional. Depois vocês podem fazer uma fila para pegar o slide dele aqui. Foi tremendo. Então, a gente vem aqui com o coração cheio de alegria. Nosso desejo mesmo é servir a igreja aqui em Portugal, na Europa. Obrigado demais, Cícero, por nos receber aqui. E tem sido especial os meus amigos aí, Marcos e Vinícius, Tainá e toda a equipe. Eu quero contribuir aqui. Eu queria antes dar um livro. Esse livro, o pessoal mais conhece o livro do que eu, na verdade. Esse livro, Paternidade Bem Resolvida. Quem está a primeira vez, já estou falando igual vocês, né? A primeira vez, aqui em Portugal, em Lisboa. Primeira vez, ali, chega aqui. Te dar esse livro aqui, Paternidade Bem Resolvida, para te abençoar. Você é de onde? De onde? Rio de Janeiro. Rio de Janeiro. Primeira vez aqui. Deus abençoe. Que igreja? Qual a igreja? Igreja Batista Varginha. Ah, tá. Deus abençoe. Vamos aplaudir o irmão aí. Bom demais. Abra sua Bíblia em João 17. Vamos ficar em pé para a leitura da palavra de Deus. João 17, quando vem esse tema, uma igreja para o novo tempo, lógico que a gente tinha que falar disso aqui também, que está em João 17. Jesus, ele ora por si mesmo, depois pelos discípulos e depois pelos discípulos dos discípulos que somos nós. Quando a gente olha os 12, né, quem é mais antigo aí lembra dos Trapalhões. A gente olha os Trapalhões, você olha e fala, cara, como que pode? Ali tem a ver com a capacidade de Jesus escolher gente comum para coisas extraordinárias. Lá em São José nós falamos que o nosso objetivo é transformar pessoas comuns em discípulos extraordinários de Jesus. E aí, a gente joga a rede, vem gente provável e improvável. O improvável vai passar por um processo de discipulado, vai se tornar provável. Essa historinha de improvável para sempre também pode virar uma muleta, né? Porque quem tem Jesus não tem falta de nada. Né? Tem hora que a nossa história regressa, tem que passar, e a gente tem que viver a progressa. Né? Porque Jesus entra na nossa vida e muda tudo, porque não há nada que a presença dele não possa transformar. Não é? Então, olha só, que interessante. Jesus ora por todos os crentes. Minha oração não é apenas por eles. Rogo também por aqueles que crerão em mim, por meio da mensagem deles, para que todos sejam um, como tu estás em mim e eu em ti. Gente, definição de comunhão. Como tu estás em mim e eu em ti. Isso, o Pai e o Filho e o Pai. Quando eu leio isso aqui, dá um temor no meu coração, porque na igreja brasileira a gente está bem distante disso. Mas assim, bastante. Mas a gente não desiste. Por isso que a gente tem uma rede, para tentar trazer essa unidade. Mas é muito profundo, muito profundo. E aí continua. Que eles também estejam em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. Uau! A maior estratégia de evangelismo, então, é a unidade, comunhão. Uau! Aleluia! Aleluia!
Dei-lhes a glória que me deste, para que eles sejam. Então nós temos o necessário. Assim como nós somos, eu neles e tu em mim. É forte demais isso aqui. Que eles sejam levados à plena. Aleluia, aleluia. A plena unidade. Para que o mundo saiba que tu me enviaste. Mesmo pensamento. E os amaste como igualmente me amaste. Pai, diga assim, Pai. Quero que os que me deste estejam comigo onde eu estou e vejam a minha glória. A glória que me deste, porque me amaste antes da criação do mundo. Pai justo, embora o mundo não te conheça, eu te conheço. E estes sabem que me enviaste. E eu os fiz conhecer o teu nome. E continuarei a fazê-lo, a fim de que o amor que tens em mim esteja neles e eu neles esteja. Que Deus aplique essa palavra no nosso coração, amém? Aleluia, pode sentar-se. Uma igreja para o novo tempo. Eu coloquei aqui unidade, sabedoria e poder para tempos de desafios. A gente precisa pensar na expansão da igreja. E eu sempre penso, o Eduardo falou aqui sobre o livro Cultura da Honra, eu sempre penso nesse funil que o Denis Silk fala. Um funil, se é funil com a boca maior, né, com a parte maior, para cima, expressando o fluxo do céu. E aí a gente vê os dons de governo que Paulo apresenta, colocando em primeiro lugar, não porque é melhor que os outros, mas é a função, o apostolado. O apostolado, ele é a conexão do fluxo do céu. Porque a igreja não é terra para o céu. Igreja é céu para a terra. Então o apostolado, alguns confundem como empreendedorismo. Eu brinco assim, o apostolado sem o profético vira empreendedorismo. E o profético sem apostolado vira esquizofrenia gospel. Um dia foi um profeta lá na nossa igreja. Aí o pastor falou, você que convidou, hein? Por favor. Aí numa quarta-feira, quando é muito diferente, se a gente deixa na quarta-feira. Estava lá na quarta-feira, ele do meu lado, ele começou a ouvir o profeta. Ele falou, rapaz, ele é esquisito, hein? Eu falei assim, pastor, se não fosse o senhor na minha vida, eu ia ser pior que ele. Eu acho que nem casado eu era. Eu ia fazer um artesanato, colocar pão puma, água na mochila, 1 litro de óleo e cair para o mundo. Gente, passa cada coisa na cabeça do profeta. O profeta precisa de canalizar a sua paixão, a sua intensidade. Ele vai precisar do quê? Do fluxo do ser organizado. Primeiramente deu à igreja o apostolado. Então o apóstolo, ele é o pai. Um dia, numa conferência de leadership, eu já sabia que tinha uma igreja que estava ali na rede e tal, e que o profético tinha tomado conta da igreja. Mas assim, cada coisa que eu ouvia, eu falava, gente, o que é isso? Aí tinha outros pastores tratando e tal. Eu falei, gente, que não chegue em mim isso aqui, não chegue. Aí um dia, lá na conferência, eu falei, gente, quase não consigo falar com as pessoas. Né? A Bíblia fala, você tenta a sorte, né? Aí eu saí no meio do povo, igual o Eduardo contando, gente. Saí no meio do povo. Aí o pastor Fabiano, não sei o que e tal. E aí, beleza, obrigado por ter vindo e tal. Daqui a pouco eu vejo o pastor daquela igreja. Eu falei, gente, ele vai vir falar comigo. Não. Ele veio. E veio com a camisa de um time rival do meu ainda. Aí eu achei que era opressão mesmo. Aí veio. Aí ele falou, você sabe que minha igreja, o profético, assim, a gente não está dando conta. A gente dá boa noite, o povo já cai no chão. E o culto acaba ali. Eu estou olhando aquilo, né? Ai, Senhor, tá. Aí vem a profeta, encosta nele, que era a causadora. Aí ele, pastor, o que o senhor tem para me dizer? Gente, veio um ímpeto em mim.
Clamou no ombro dele, falei, pastor, o senhor é o que da igreja? Ele falou, eu sou o pastor. Não, pastor, mais um pouquinho. O senhor é o quê? Sou o líder. Opa, está melhorando, pastor. O senhor é o líder da igreja. Quem lidera a igreja, pastor, é o apostólico, não o profético. Eu apontei para a irmã deu uma baneada. A gente tem que entender isso. Então, a igreja, Jesus ora por uma igreja apostólica. E o apostolado é a boca do funil. O apóstolo não é simplesmente um visionário. Ele é um homem cheio do Espírito Santo. Ele é um homem cheio da visão de Deus para o futuro preferível. Jesus está orando com uma unção apostólica. Jesus está dizendo assim, olha, começou um movimento em mim que gerou o grupo que gerará um grupo num ciclo sem fim. Aleluia! Então, se você olha esse texto aqui, queridos, não é nem essa ênfase que eu vou dar, não é possível você aceitar estagnação na sua igreja. Porque nós somos respostas dessa oração. E essa oração vai continuar através do nosso sim. Aleluia! Aleluia! Então a palavra apóstolo vem do grego apóstolos, que significa enviado com uma missão. Se a gente torcer esse texto aqui, a forma de dizer, sai o que é apostolado. Apostolado, um ciclo atrás do outro, pessoas gerando pessoas em Cristo. O apostolado representa então mais que uma função, é um ambiente espiritual, de visão, expansão, poder do Espírito Santo e paternidade. O papai de todo mundo ali. Você tem a unção que você respeita. Se quiser ver o seu líder como um chefe, você vai ter essa unção. Quiser ver como um pastor, você vai ter você vai receber isso aí. Mas na Bíblia, ele tem a função de ser um pai espiritual. Tem um gráfico aí, pode mostrar para mim? Olha só, está lá no, acho que mais para o final, coloca aí. Olha só, como que foi acontecendo a multiplicação de paternidade. E por isso a gente está aqui. Paulo fala para Timóteo com 19 anos. E Timóteo com 19 anos, e o Sidson falou aqui da nova geração, lidera bispos, pais de pastores, com 19 anos. E aí, ele vem num processo aqui, de paternidade. Barnabé, João Marcos, gera também Paulo. Aqui tem Ananias, que tem uma interferência espiritual diretamente em Saulo, que é Paulo logo a seguir. Paulo, Timóteo, vamos pegar só a linha de Paulo. Homens fiéis, igreja de Éfeso. Então tudo isso é uma conexão de influência dentro de uma paternidade espiritual. E a gente precisa entender isso. Isso também é comunhão, esse sentido mais profundo. Agora, o apostolado, que é a paternidade, que vai trabalhar para que exista esse ecossistema de uma intimidade relacional, de uma blindagem no corpo, uma verdadeira unidade, estabelece fundamentos e cria um ecossistema que blinda a igreja da orfandade e da rejeição. Em tempos de fragmentação, divisões e polarização, o apostolado é uma resposta para a saúde e ativa o corpo de Cristo para esse novo tempo. A gente tem que se multiplicar. A gente não pode dividir e aí surgir uma nova igreja e achar que nós estamos crescendo com o movimento da igreja na nossa realidade. A gente sabe que quando você gera uma divisão,
você entra num nível de contaminação muito intensa. E isso, infelizmente, tem atrapalhado muitos contextos e trazido muita enfermidade. Outra coisa, antes de me deter só no texto rapidamente, eu queria compartilhar com você aqui 7 verdades que eu tenho trabalhado com os nossos pastores lá, em relação à expansão, que é o apostolado. E a gente trabalha isso dentro de uma essência, de um material chamado Conhecendo a Deus, experimentando Deus, conhecendo a Deus. 7 verdades que você pode aplicar para a sua vida pessoal, mas também para o seu contexto de igreja. Primeiro, Deus está agindo ao seu redor. Não existe terra estéril. Existe falta de percepção aonde Deus está agindo. Porque Ele está. Porque Ele é o desejado das nações. Ele está agindo nas nações e nos 7 montes modeladores da sociedade. O tempo todo. Por isso que Ele diz que a gente tem que ser testemunha em Jerusalém, Judeia, Samaria e até os confins da terra. O Carlito, nosso pastor, ele é literal. Por isso que a maioria das nossas igrejas ainda estão ali no nosso território. Porque ele não pulou. Tem gente que quer atravessar o Atlântico para plantar a igreja, mas não atravessa a rua para evangelizar. Tem essa ordem. O pastor Carlito fala, né? Só os tolos não aprendem com os bem-sucedidos. A inveja tem que ser tirada da igreja. Urgentemente. A gente aplaude uma música que explodiu na sociedade, mas não consegue cantar o cântico que explodiu da outra igreja. E a gente não conseguiu ter uma música. Aí não entra no playlist da adoração. Aí o pastor tem no Spotify dele para ouvir sozinho, mas não põe na igreja. Para não dar o braço a torcer. Sabe qual é o nível de comunhão que a gente tem que ter definitivamente? Gente, abrindo o coração aqui, todo mundo quer que a gente abra igreja aqui em Portugal. Todo mundo. Olha, eu vou dizer, tem islâmico xiita e tem crente chato, né? Impressionante. Nós estamos aqui fazendo o quê? Abençoando o que já está acontecendo. Aleluia. Porque os mais ativadores para mudar uma realidade são os nativos. Eu não vou fazer missões para levar fogo. Eu vou para constatar o fogo. Por isso que tem que fazer missões. Você volta incendiado. Aleluia. Aleluia. Minha filha foi fazer missões, eu estou com um casamento. 20 anos, pai, vou casar. Falei, meu Deus, lascou. Casou. Aí o Elton fala assim, ó, eu conheci ela com cabelo duro no sertão. Essa eu vou amar para sempre. Cabelo duro assim. De poeira do sertão. Aleluia, pintou um match lá. É isso aí. Aí, o que tem que acontecer entre nós? Que eu não sei entender isso completamente. A mesma fusão que há entre o pai e o filho. Ah, gente, eu vou dizer uma coisa. Eu estou ao lado de um homem, há 25 anos, que não tem um receio de promover alguém ou algo. E esse homem se chama Carlito Paz. Sabe o que eu aprendi? Só promove o outro quem sabe da sua identidade. Esses dias ele falou para mim assim, Fá, vai se preparando. Olha o papo do pastor Marcos. Fá, vai se preparando. Daqui a uns anos, daqui a pouquinho, nós vamos passar a igreja de São José. Não vamos fazer outra coisa, vamos deixar você desempregado. Vamos fazer qualquer outra coisa. Porque cresceu muito, não tem só igreja, tem um monte de outras coisas e tal. E assim, você imagina a cena. Você vai chegar de manhã,
Aí o guarda, você já não é mais nada aqui. Ô guarda, quem que o senhor é? Você é meio esquentadinho, filho. Você é meio nervosinho. Você vai ter que dar o seu documento. E você vai ter que passar no teste. Você não vai poder falar para ninguém que você fez um legado aqui. Você vai lá no jardim de oração, vai passar aquela multidão que a gente estima aqui. Em 2030, São José vai ter perto de 50 mil membros. Né? Não, São José, toda a rede, mas São José, uns 30 mil membros, só São José. Só São José. Hoje, todas as nossas igrejas, nós temos 30 mil membros, mas só São José em 2031, 30 mil, 35 mil membros. Aquela multidão. E aí nós vamos sair, pegar o carro e ir embora. Ele falou comigo assim, Fá, é o seguinte, quando ele não está nervoso, ele fala, Fá, comigo, Fá, é o seguinte, nós vamos voltar para onde tudo começou. O que nós éramos antes de tudo isso? Eu sempre aprendi, né? Torcendo para dar certo a minha resposta. Né? Filho de Deus, isso, filho. Nós vamos continuar sendo filho de Deus porque a gente não é o que a gente produz. Então quem é resolvido na sua identidade, promove. O pastor Josué Gonçalves, esses dias, a gente jantando lá, ele disse o seguinte, Fabiano, eu aprendi uma coisa. Ele ainda aprende. Aquele homem é um Jedi, né? Eu aprendi uma coisa. Tipo Messi Yoda, assim, né? Ele não anda, levita, né? Eu aprendi uma coisa. E eu estou fazendo isso agora. Quem sentar na minha mesa foi porque Deus colocou. E a minha meta é fazer com que a pessoa saia maior do que sentou. Acabou. Sabe por que às vezes a gente não recebe Sabe por que às vezes a gente não recebe influência? Porque a gente não está pronto para ela. Então a primeira verdade, Deus está sempre agindo ao seu redor. Segunda, Deus busca um relacionamento constante de amor com você, que seja real e pessoal. Ele está agindo, ele busca um relacionamento. Terceiro, Deus o convida a se envolver com ele na sua obra. Aleluia, aleluia. O Tito ministrando aqui, eu lembrei do Paulo Mazzoni também ministrando lá na nossa igreja. Gente. Meu Deus, ele começou a pregar lá. Teve uma hora que eu falei, meu Deus, será que eu consigo entrar? Tem a unção do tatu agora, para entrar agora embaixo. Rapaz, meu Deus, nós estávamos ali na semana da virada, só buscando milagre, o homem vem detonar nós. Sabe o que ele disse sobre a igreja? Como eu vou amar pouco aquele que me amou muito? Gente, eu estava vendo ele falar, e Deus começou a ministrar em mim. Porque a gente, o pastor Jacinto acabou de falar, a gente é muito mimimi, tem hora que a gente, né? Deus me fala assim, Fabiana, eu vou resolver quase totalidade das suas crises agora. Eu falei, meu Deus, está forte. Eu me concentrei. Ele falou assim, se o meu filho subiu com marcas, você também vai subir. Por amor à igreja. Gente, saiu aquele espírito de piti de mim. Não, eu tô outra pessoa. Sério mesmo. Eu tô outra pessoa. Vem aqueles problemas cabeludos. Eu tô meio assim. Vamos tomar um café. Eu tô tranquilão. Acabou. E ele disse ainda mais, olhando para nossa cara. Aí olhou para os pastores naquela hora. Ele falou, e eu não ouso chegar no céu sem marcas por amor a Jesus e a igreja. Eu já saí mancando igual Jacó. Jacó mancou. Meu Deus! Aí eu falo um negócio bem pessoal. É coisa de profeta, né? Vamos ver se eu consigo terminar aqui. Assim, meu Deus. Aí tem uns 5 anos que eu começo a falar assim. Coisa de profeta. E a Vivian, né? Falaram aqui bastante da esposa. É um tipo de Espírito Santo, tem que ouvir. A nossa mulherada, as mulheres, nossa, brincadeira. De cada 10, elas acertam 9,5 para elas ficarem humildes. Eu estou alucinado, há 5 anos já falando. As minhas filhas, eu vou carregar as malas delas. Aí eu voltava e falava, Fabiano, você é doido.
Ela falava, o que você está falando? O povo faz a conta. Como que o pastor Fabiano vai carregar a mala das filhas dela? Se ele vai carregar, não sei o que vai acontecer para ele fazer isso, mas elas vão crescer muito. Eu estou sentindo de Deus. Ele falou, rapaz. Aí, está lá, Marcos Madalena, uma lenda humana. Quem ia substituir o Marcos na juventude há 18 anos? O Marcos já está com o joelho cabeçudo. Falou, Senhor, me dá um sucessor, senão eu vou ficar aqui com 60 anos liderando jovem. Mesmo sabendo todos os alfabetos, não ia dar. Z, D, E, não ia dar. Não ia dar. O pastor Carita falou, Marcos, não dá mais. Deus planta um menino lá no college, o Elton. E o Marcos fala, o Elton é o sucessor. Meu Deus, deu um frio na minha barriga. Eu falei, não. Eu sozinho, Marcos, estou falando aqui o que aconteceu comigo. Eu falei, Senhor, não, se o Elton vai ser, na minha mesa só vai ter assunto de igreja. Porque lá o pastor de jovens é muito importante. Na nossa igreja ele é muito influente. Muito. Ele nem sabe, né? Ainda ele está ali fazendo, né? Mas muito. É a próxima, é a geração como foi ministrada aqui. Eu falei, Senhor, meu Deus. E eu estou vendo a Raquel, minha filha tem 1,3 m, assim. Gente, eu estou vendo nas reuniões, ela ali no passivo, todo mundo. Eu falei, gente, ali, pastora Viva melhorada, gente. Misericórdia. Aí, a outra começa a namorar um menino, que é obreiro na igreja dele. Eu falei, gente, está lascando tudo. Só vai ser pastor e pastora. Não é? Então, Jesus, ele não chama você só pastor. E ai daqueles no processo que não perceberem isso. É todo mundo. Todo mundo. Até a gente que não nasceu já está com esse destino. Quem não perceber vai se dar mal. É todo mundo. Não vem a éstola sacerdotal só em um. É muito forte isso. Deus fala por meio do Espírito Santo, usando a Bíblia, orações, circunstâncias e a igreja para revelar a si mesmo, seus propósitos, seus caminhos. O convite de Deus para cooperar com Ele sempre leva a uma crise de fé, que requer fé e atitude. Você tem de fazer ajustes significativos na sua vida para poder se juntar a Deus no seu agir. Olha como é forte, né? O meu assunto principal de ministério foi o que mais me destruiu. Porque quando Deus cura uma ferida, Ele libera uma unção. Por que eu falo de paternidade? Porque eu fui desconstruído e construído nesse assunto. Então eu fiz os ajustes necessários para cooperar com Deus aonde Ele está agindo. Porque Ele sempre está agindo. Sempre. E sempre tem a crise de fé, que é o quanto eu preciso me ajustar àquilo que Ele está querendo fazer e que Ele está me convidando. Você passa a conhecer a Deus por experiência, à medida que obedece a Ele, Ele realiza a sua obra por meio de você, amém? Então, guarde esses 7 ajustes aí, verdades para você e para a sua igreja. Então, uma igreja para o novo tempo, vou passar os pontos rapidamente aqui, com unidade, sabedoria e poder. É uma igreja que responde à oração de Jesus, para que todos sejam um. Você sabia que você, como igreja, é uma resposta da oração de Jesus? Aleluia! Aleluia! Por isso que vai dar certo. Por isso que você não vai parar. Por isso que você vai sair dessa conferência voando. Aleluia! 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 Eu lembro uma vez que eu fui na Willow Creek, lá em Chicago, e na época o Bill Hybels, ele estava chamando para a plataforma pela primeira vez para ministrar o Craig Groeschel. Sabe o que ele conta? Eu estive aqui há 10 anos atrás com uma van, era a minha liderança toda. E ao estar no Summit, eu voltei dizendo assim, quem está disposto a fazer um pouquinho mais? Porque não é possível que Deus chamou a gente só para isso. E hoje ele é o líder do Summit. Hoje ele talvez seja a maior igreja dos Estados Unidos. Há muito tempo atrás, ele tinha 100 mil pessoas só online, membros da igreja dele. Uau!
Você não tem ideia. Eu estava vindo para cá, no avião, eu tive um insight para as nossas igrejas. Eu falei, gente, aleluia, já pagou o ticket. Aleluia. Você está ganhando um monte de coisa aqui, coisa que você percebeu e coisa que você não percebeu. Uma vez, Eduardo, fui chamado para falar numa igreja muito influente, para os líderes desse pastor. Eu falei, gente, o que está acontecendo? Aí eu mandei para ele, porque eu sou filho do Carlito, né? Mandei para ele o que eu ia falar, PowerPoint e tudo. Ele falou assim, Fabiano, eu não estou te convidando por causa de um assunto, mas por causa de uma atmosfera. Eles aqui, eles estão liberando uma atmosfera para você. Uma unção. É um compartilhamento de unção. A sua inscrição é uma semente numa unção que você está recebendo. Aleluia. E não é só daqui não. Dentro da cultura da honra, todos nós temos um valor atribuído, dado por Deus. E quando nós estamos juntos em unidade, porque todos fizemos as nossas inscrições, tudo que nós temos está sendo repartido com todos. Ou seja, está nessa conferência todas as unções que deveriam estar. E não só liberar para esse lugar, porque você não é um indivíduo, você é um coletivo. Liberado para as realidades que você influencia. Não dá para dimensionar o que está acontecendo aqui, mas é algo muito grande, aleluia. Aleluia. Segundo, uma igreja para o novo tempo. Uma igreja unida num tempo de divisões. Diz o texto, que eles também estejam em nós, para que o mundo creia. Eu ressaltei isso. A unidade do corpo é o maior testemunho da igreja. Em terceiro, uma igreja cheia de glória e não de vaidade. Deles a glória que me deste, para que sejam um. A gente não precisa da glória pessoal, porque a glória de Deus já está em nós. Aleluia. Aleluia. Primeira vez que eu fui na sua igreja, quantas pessoas você tinha? Isso não é sinal de tudo, não, mas só para dar exemplo. Eu fui numa igreja, mais ou menos como a sua, 10 mil pessoas. Aí, quando eu fui pregar, eu falei, eu conheci o pastor de vocês. A pessoa, lá no início. Eu lembro direitinho que eu dei uma palestra sobre liderança, e ele veio me fazer uma pergunta. Como eu aplico o que o Senhor disse nessa palestra para 8 pessoas? Eu sei, né? Eu conheci ele lá. 8 pessoas. Hoje tem 10 mil, mas assim, explodiu. É uma coisa absurda que aconteceu. Uma igreja cheia da glória. A gente tem tanta glória de Deus na nossa vida, na nossa igreja, que a gente não precisa. Não tem espaço para vaidade. Aleluia! Aleluia! Por isso que a rede Inspire é o seguinte, fala a linguagem antiga, põe um pendrive e leva. Às vezes eu estou pregando lá nos homens, Marcos, dá um tempinho com a rede também. Às vezes eu estou pregando nos homens, na segunda noite, na terça de manhã já está entrando lá. O recurso que eu preguei, eu falei, gente, eu queria melhorar a mensagem. Eles já corrigiram, já subiram. Já foi. Você tenta pegar, já está na nuvem, acabou. Por quê? O povo já vê a arte antes de ser ministrado, já pede. Carlito, quando nós tínhamos 600 pessoas, eu nunca fui de outra igreja, eu sempre fui dessa igreja, eu tenho 50 anos, nunca fui de outra igreja. Com 600 pessoas, ele disse assim, não sei aonde chegaremos, mas nós vamos, já era o embrião da rede, nós vamos amar os pastores e as igrejas. Gente, a gente pegava o carro quinta-feira, carro não, van, né? Tudo socado ali na van. Uma vez a gente quase morreu na Avenida Brasil, no Rio de Janeiro, pá, tiro para todo lado. Gente, vai morrer toda a equipe. A gente saía quinta-feira, voltava no sábado de madrugada, tá? Eu muitas vezes dormi no chão do pequenininho escritório que eu tinha, compartilhado. Dormia, porque no outro dia brotava criança do chão. Eu era pastor de criança um domingo inteiro, 4 cultos. Brotava criança e eu falei, Senhor, os crentes estão trabalhando demais, é criança saindo para outro lado. E não tinha, durante muitos anos, não tinha esse negócio de folga na segunda-feira, não. A gente não tinha nem assistente. Era igual negócio de aposentadoria. Vai por ordem de chegada, meu Deus. Eu detonei meu estômago por causa que eu quis. O pastor nunca pediu isso.
o biscoito de água e só e café. Eu não almoçava nunca, eu sou casado com uma nutricionista. Eu falava, rapaz, você vai morrer. Vive, você não tem noção. O povo avança em nós. Não dá para sair para almoçar. Agora que a gente cresceu, virou tudo isso, nós vamos ficar com a glória? A gente sabe o que Deus fez. Em quarto, uma igreja que caminha com a sabedoria do alto. Aleluia. A sabedoria que vem do alto é, antes de tudo, pura. O equilíbrio é a chave para a igreja de Cristo. Não é? Sabendo aonde a gente entra, aonde a gente não entra. A gente lá no Brasil, um horror. Tudo que aconteceu na política. Não indo nem para um lado nem para o outro. Aqui um horror. Tem famílias divididas até hoje, você quer saber? Os nossos filhos começaram a se voltar contra nós. Vocês são radicais. Gente, não estou falando nada. É forte. Nós vamos cuidar do quê? A nossa especialidade, eu falei ontem para os pastores, é a presença de Deus. Porque nós devemos ao mundo um encontro com Deus. Em quinto, uma igreja enviada para revelar. A banda pode subir? Tem banda? Tem. Uma igreja enviada para revelar o amor e a verdade. Diga assim, amor e verdade. Aleluia. Aleluia. Para que o mundo saiba que tu me enviaste e os amaste. A igreja que transforma, traz o céu, mudando realidades que pareciam imutáveis. Somos enviados não apenas com palavras, mas com poder. Aleluia. Eu contei ontem, né, gente? O que Deus tem feito na nossa história. Antes de viajar, no dia, nós estamos lutando em casa há 10 meses. Minha filha mais nova tinha desenvolvido um câncer raro. Enquanto aí a outra estava se preparando para casar, a outra desenvolve isso. 3 cirurgias. Ela foi liberada para dançar no Alto de Páscoa. Essa menina queria um dia ir para Broadway. Deus desconstruiu ela só queria agora dançar no Alto de Páscoa. Teve que sair de São Paulo, um monte de coisa. Gente, o que Deus fez na minha família nesses 10 meses. Sabe por quê? Porque quando vem uma coisa dessas, a nossa cultura é testada. Será que nós cremos mesmo em Vinícius, que Jesus pode curar ainda hoje? Sabe o que eu acho? Tem muita gente falando bobagem na internet, até não acontecer uma coisa diferente na sua casa. Porque o dia a dia testa a nossa teologia. Fique em pé. Eu queria fazer uma declaração com você. Uma declaração de fé. Pode colocar aí. Uma igreja para o novo tempo. Vamos declarar juntos aqui esse tipo de oração aqui, amém? Você recebeu algo aqui? Amém. Aleluia, Deus passou, já sinto muita coisa sendo liberada aqui desde manhã. Vamos dizer então, eu creio em uma igreja. Não, direitinho. 1, 2, 3. Eu creio em uma igreja viva, apostólica e relevante, resposta da oração de Jesus, unida em propósito, cheia de glória e guiada pela sabedoria do alto. Assumo o apostolado como um chamado para visão, expansão, poder do Espírito e paternidade, edificando um ambiente que cura a orfandade e protege o corpo. Rejeito divisões, vaidade e ambição egoísta. Escolho viver com honra, equilíbrio e amor. Quero ser instrumento de reconciliação e saúde espiritual, promovendo unidade e construindo pontes entre irmãos. Creio em uma igreja que manifesta o céu, transforma ambientes e revela o amor do Pai. A comunhão dos santos será o meu ambiente de crescimento, proteção e missão. Sou parte da igreja do novo tempo. Sou resposta, sou enviado, sou um com o corpo. Em nome de Jesus, amém, aleluia.